Em especial, eu queria falar de uma linha de pesquisa muito maneira que você tem, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, Sim. né? Sobre as famosas, eu diria, eu espero que fiquem famosas, as vacinas antidrogas, de um modo geral. Você poderia explicar um pouquinho como é que funciona? Sim, pra gente, por gentileza. Eu expliquei lá atrás a questão dessa desregulação desse mecanismo, desse circuito de recompensa. Né? No dependente químico, há uma lesão que vai acontecendo, né? E aí uma lesão que em algumas drogas isso é visível, a cocaína vai fazendo perder neurônios, isso é fato, mas há uma alteração do sistema modulatório desse circuito. Então, quando eu uso uma droga muito ativadora, para eu compensar o excesso de ativação, eu começo a inibir demais esse circuito e assim por diante. Mas eu não vou entrar nesse detalhe biológico, porque para entender a vacina, como é que ela vai funcionar, a gente tem que entender que, a partir do momento que há essa alteração, a perda de controle vai surgir, né? A incapacidade de ter prazer com outras coisas e assim por diante. E o resultado desse ciclo, dessa alteração, é o que eu chamo de ciclo infernal. Né? A pessoa usa, ativa o circuito, ela usa durante um tempo até a saturação, aí ela para de usar, entra na disforia, aí quando ela começa a melhorar da disforia, ela volta a usar, aí ela entra na disforia e aí ela fica presa, né, igual um ratinho de laboratório rodando dentro daquele mesmo círculo. E aí o que acontece? A gente tem um grande problema hoje, que é, a partir do momento que eu ajuda essa pessoa a entrar em abstinência, e aí a abstinência normalmente é dentro de um ambiente controlado, pode ser em casa, pode ser numa clínica. Eu vou ajudar ela a colocar barreiras para que a droga não entre ali, que ela passe por uma fase difícil, que é ficar sem a droga, que é tolerar o mal-estar que vem depois da falta dela, que é tolerar a impulsividade para isso. A gente chama isso de tratamento de abstinência. Mas a gente tem um grande problema. Você pega a pessoa, põe dentro de um aquário, ela fica lá rodando durante 1 mês, 3 meses, você tira do aquário e devolve ela para o mar. No mar vai ter os mesmos tubarões de sempre, vai ter os mesmos caranguejos de sempre. E aí ela, rapidinho, ela... Vai ter os gatilhos que ela associou com os da droga, né? Que eu chamo os caranguejos e os tubarões, entendeu? Porque ela passa na frente da boca, o cara que cheira junto liga pra ela, né? Cara, tô indo da boa aqui hoje. Tá? E aí os gatilhos vêm e a recaída, ela é tão frequente, assim, né? Nos primeiros dias pós-tratamento de abstinência, que ninguém consegue entender. Pô, o cara investiu 1 mês, 3 meses da vida dele e em 3 dias ele jogou tudo fora. E aí esse jogar tudo fora é um problema, porque a primeira vez que a droga entra de novo no circuito, ele liga o circuito inferno e a pessoa fica presa ali dentro. Então, para entender a vacina, a gente tem que entender que o grande desafio do tratamento do dependente químico, do ponto de vista neurobiológico, existem outros grandes desafios. Eu sempre lembro disso, porque assim, não vai ser a vacina que vai resolver a questão, é a vacina mais um pacote de tratamento que vai ir junto. Né? E o que a vacina vai fazer é, a primeira vez que ele tiver a recaída, ele não vai perceber o efeito da droga. É simples assim. E ele, por consequência, não reativa esse circuito de inferno. Então, a ideia é ajudar no tratamento. É ajudar no tratamento, tá? Porque hoje, em 5 anos, só uma pessoa em cada 5 que é dependente de cocaína e crack consegue, de fato, retomar uma vida dentro do desejo dela. Então, é um valor muito pequeno. 20% em 5 anos é um valor muito pequeno. Isso eu internando, isso eu dando psicoterapia, dando medicação, tratando com equipe multidisciplinar. O valor é esse, é 1 em cada 5 em 5 anos. Então, é muito baixo para um problema que é tão prevalente. Qualquer coisa que aumente um pouco isso vai melhorar a vida dos dependentes e, por consequência, das famílias. Porque quando eu falo de dependência, né, além do dependente, tem pelo menos mais 2 que estão sofrendo ali, seja esposa e filho, seja pai e mãe e assim por diante. O que a vacina faz? Na verdade, a descoberta da vacina não foi a gente que fez, né? Na verdade, os americanos, no começo dos anos 90, estavam tentando entender por que algumas pessoas usam grandes quantidades de droga e outras não. E aí a ideia na época era uma questão de downregulation de receptor, que justificaria tudo e tal. E num erro de um técnico de laboratório, eles descobriram que, na verdade, algumas pessoas que usavam grandes quantidades de cocaína não tinham efeito, porque elas tinham anticorpo anticocaína. Isso gerou um choque na época, porque a cocaína é uma molécula tão pequenininha do ponto de vista peso molecular que ela não induz resposta imune. E aí começaram a tentar justificar por que aquilo produzia resposta imune. E aí, bom, a gente sabe que a cocaína não é produzida em laboratório BPL ou BPF na Colômbia, mas é produzida em laboratório no meio do mato. Então,
eles abrem um buraco, põem a lona lá dentro, 1 tonelada de folha, ácido clorídrico em cima, aí decompõe a folha, joga cal para basificar, bom, enfim, é um monte de porcaria sem controle de qualidade, mais os bichos que vão caindo, mais o mato que vai caindo, mais um processo de purificação que é meio dúbio. E aí o que acaba acontecendo é que essa cocaína vem contaminada com proteínas que são imunogênicas e que provavelmente façam com que o nosso próprio organismo produza, né, os anticorpos. Eu costumo brincar de forma bastante romântica, mas que eu acho que, né, o próprio organismo falando, velho, para de usar esse trem, porque, né, zoado. Tá zoado, né? Eu vou segurar a onda aí mais um tempo para você dar conta, né? Então, assim, é como se a gente já tivesse um mecanismo próprio já falando, olha, esse trem não é para você. Então, essa é a primeira coisa. E aí a gente tem um problema, ela não é imunogênica, eu preciso transformar ela numa molécula imunogênica. Então eles modificaram a estrutura da molécula de cocaína para ser possível ligar ela em proteínas. Então foi o que eles fizeram na época. A Barbara Fox foi a primeira a propor o modelo, e aí ela mostra que nesse modelo os ratos tinham menos, os ratos que eram vacinados, eles tinham um excesso de ativação de autoinjeção da droga. Quando eu injetava a vacina, isso diminui a autoinjeção. E o que indiretamente significava que eles não estavam mais sentindo o efeito, então eles acabavam não se injetando mais. Então ela mostra que no modelo animal isso funcionava. Essa vacina foi evoluindo até que em 2005 o George Kuby e o Kim Janda fizeram uma vacina usando uma proteína do vibrão do cólera, grosso modo era isso, e eles testam ela em humanos. Aí no estudo de fase 1, 2A, ele estabelece que a dose mais alta era mais eficaz, e ele estabelece que naquelas pessoas que tinham tido resposta com a dose mais alta, eles tinham um número de urinas negativas maior do que aqueles que tinham usado a dose mais baixa, Sim. O que mostrava alguma eficácia. Aí eles resolvem fazer, em 2008, um estudo duplo cego randomizado numa população, e aí eles abandonaram essa vacina, paradoxalmente. Eu falo assim, e eu faço uma crítica aberta ao estudo, porque ele tem várias críticas a serem feitas, mas ele mostra o seguinte: os 20% que produziram altos níveis de anticorpo anticocaína, eles tinham 60% de urina negativa, e essa diferença era significativamente estatística. Urina negativa quer dizer que o consumo foi menor, aparentemente. Porque eles fazem, o que a gente usa é o marcador da urina a cada 96 horas, que é o tempo de você detectar. Então, se eles tinham poucas urinas negativas, é porque eles já não estavam mais usando tanta droga. Então, nesses 20% que produziram altos níveis de anticorpos, você tinha uma diminuição no consumo de cocaína, que era clara e evidente, entendeu? E eles abandonam ela aí porque falaram que era só 20%. E, bom... Eles não olharam o que estava acontecendo nos 20%, com mais cuidado, talvez. Eles não olharam... eu acho que eles não tiveram a sacada de uma coisa. Na verdade, a população que eles pegaram era de poliusuários. Então, assim, eles pegaram os pacientes mais complexos da clínica, você entende isso? Não era paciente de nível social muito, muito limite, que usavam várias drogas e assim por diante. Então, assim, era um estudo que, para validar um remédio, isso é um estudo pivotal que a gente chama, que é um estudo de registro de medicamento, é um estudo muito mal feito. Certo. Tá? Mas, assim, e a outra questão se a gente for pegar para câncer, às vezes a gente dá um tratamento de R$1 milhão para aumentar a vida de 5% das pessoas que vão usar o novo tratamento, você entende isso? E para dependência química, qualquer coisa que aumentar um pouco esses 20% em 5 anos, você está tendo um benefício muito grande, porque é altamente prevalente e você vai ter uma grande vantagem. Eles abandonaram essa vacina e continuam no desenvolvimento de uma outra vacina, que é um capsídeo viral e tal, que tem um estudo que está registrado no clinicaltrials.gov, mas que eles não avançam desde 2016, tá? E quando eu entrei na universidade, minha tese de doutorado foi em autoanticorpos. A gente produz autoanticorpos contra certos neuropeptídeos que vão dar transtornos alimentares, alguns sintomas de depressão. A gente modulou isso no animal. E quando eu vi eu ia entrar postulando para a cadeira de dependências, e eu falei, um jeito de juntar uma coisa com a outra é a vacina. Então, minha prova de entrar na UFMG foi exatamente apresentar um projeto para desenvolver uma vacina aqui dentro,
dentro. Caramba, mesmo? E aí, quando eu entrei, bom, a gente não tem muito recurso para fazer esse tipo de coisa muito complexa, mas no ambulatório de dependências químicas teve uma coisa que me motivou muito a correr atrás disso. Houve uma mudança da legislação local e aí o Ministério Público passou a impor aos médicos que tinham que meio que denunciar as mulheres grávidas que eram dependentes de droga para que os filhos fossem retirados no momento do parto. Caramba! É um contrassenso do ponto de vista clínico, né? Porque a gente sabe que a maternidade é um momento privilegiado para você ajudar elas a parar. Mas, bom, havia uma ideia de que a partir dali o Estado protegia e levava para adoção e era isso aí. Então começou a vir van de mulheres dependentes de cocaína, e crack e maconha para dentro do ambulatório. A gente tinha dificuldade, porque era uma situação dramática, ginecologia ligando direto, pelo amor de Deus, atende a fulana que ela não quer ficar sem o filho dela, trata a dependência, porque senão eu vou ter que declarar isso. Vou perder meu filho. E foi numa discussão com um colega meu da Faculdade de Direito, Renato Cardoso, né, que a gente estava discutindo sobre as questões éticas. Começaram a surgir uns artigos sobre a questão ética da vacina, é ético ou não era e tal, qual a aplicação. E na discussão o Renato falou, a gente estava discutindo várias assim, questões. Então, por exemplo, os artigos discutiam se era ético dar vacina para prevenção da dependência, né? Então, tem uma turma que fala que isso seria violação de direitos humanos, porque você privaria a criança de ter o efeito da droga, ela tinha o direito de ter o efeito e poder vivenciar aquilo, né? Caramba! Eu até brinco assim, né? Minha mãe me sacaneou, né? Porque quando ela me vacinou com cachumba, ela me privou de dor testicular intensa, né? Quando tivesse cachumba, né? Mas assim, são contrassensos, mas são coisas que fazem sentido dentro de um contexto onde há muita violação de direito, que a gente vê isso na Cracolândia, lá em São Paulo, né? Mas aí a questão, assim, me sensibilizou muito, e uma aplicação onde você teria uma questão ética muito importante envolvida, mas que era uma resposta clínica muito interessante, era a proteção dos bebês de mães usuárias de drogas. Por quê? Eles usam a droga de tabela, sem poder ter o direito de escolher ou não escolher, eles têm as consequências negativas sem poder ter escolha ou não ter escolha, e eles acabam expostos a essas resultantes no longo da vida sem poder ter o direito de escolha. Então, essa seria uma aplicação que, do ponto de vista ético, proteger a primeira e a segunda geração simultaneamente traria um benefício muito grande. E aí foi nisso que eu dei o start de procurar alguém que conseguisse sintetizar a mesma molécula que os americanos faziam, que era o GNE, para poder usar uma proteína e testar isso em animais. Foi quando eu conheci o professor Ângelo de Fátima, que, além de me propor essa molécula que a gente chama de GNE, ele propôs, quem sabe a gente não sintetiza uma outra estrutura farmoquímica que permita a gente de imunizar sem ter que usar a proteína. E aí nasce a UFMGV4N2, que é hoje a molécula da vacina que a gente chama de Calix-Coca. Tá? E aí, assim, só para contar uma anedota, mas assim, uma anedota muito séria, né? A vacina, essa aplicação, a gente conseguiu mostrar que ela funciona. Então, quando a gente vacina as ratas grávidas, cruza elas e começa a injetar droga nelas, a partir do momento do cruzamento, as ratas que foram vacinadas ganham 50% a mais de peso e têm uma prole 30% maior. As duas grandes consequências da cocaína na grávida são descolamento de placenta, por consequência aborto espontâneo, e uma diminuição do ganho de peso por causa do fechamento do efeito anorexígeno da cocaína e do fechamento das artérias uterinas e placentárias. E aí a gente consegue romper com esses dois efeitos, porque a gente aumenta a prole, houve menos aborto espontâneo, e a gente aumenta o ganho de peso. Então o crescimento intrauterino reduzido que é observado nas grávidas não é observado nasquelas que são vacinadas. E aí o legal, a segunda parte legal desse estudo é que esse efeito ele dura por 2 gravidezes, pelo menos. Então a gente mostrou isso. Você vacina uma vez, a próxima vacina. Mas com qual distância? No rato seria a distância de suficiente para... são praticamente 6 meses. Sim. Tá? Mas assim, isso corresponde no humano aproximadamente 3 anos. Sim. Então a gente tem o efeito da vacina que vale por 2 vezes. Então essa é uma grande coisa. Os ratinhos, eles nascem com anticorpo. Então, a passagem placentária do anticorpo, anticorpo também faz com que a cocaína não haja no filhote. Sim. Ele nasce e ele ainda recebe um anticorpo pelo leite.
Então, durante a amamentação, ainda que ela não conseguisse deixar de usar a droga, ela não expõe o filho dela ao risco da droga. E quando a gente vai fazer os testes com os ratinhos, eles sentem menos o efeito da cocaína. Eu ia perguntar exatamente isso. Eles sentem menos o efeito da cocaína do que aqueles que não foram vacinados. A prole, então, se eu colocar eles todos numa caixinha que eles podem se autoconsumir a cocaína, essa prole vai... A incidência ali de dependência à cocaína, ela vai ser menor? Eles vão tender a estar mais protegidos ou não? A gente já está fazendo um estudo para provar isso. Não, entendeu? porque... Quando eu comecei a ler sobre esse tema, até os seus trabalhos, eu fiquei me perguntando isso. Na verdade, essa é uma resposta que a gente não tem como dar, porque o estudo ainda está sendo feito. Certo. Mas a questão toda é, a gente sabe que existe um mecanismo que chama primary, né? Que é um mecanismo de sensibilização. Quanto mais precoce você usa a droga, menos você desenvolve o seu sistema de te proteger contra a dependência, né? Certo. E aí, nessas cohortes de filhos de mulheres usuárias de crack nos Estados Unidos, que chamam eles de crack babies, eles mostram que esses meninos têm mais chance de se tornar dependentes, de ter doenças, transtornos mentais, transtornos de impulso, transtornos de personalidade. Então, há uma série de transtornos mentais que são mais prevalentes nas filhas de mãe que usuários de crack do que nos outros. É óbvio que tem um componente genético e tal, não sei o quê, mas a droga vai ter um trabalho muito importante aí, né? Quanto mais cedo você se expõe, mais você vai ter uma hiperativação. Esses meninos nascem com abstinência, esses meninos foram expostos à droga no momento que estavam formando o sistema nervoso central deles. Né? Então, compensatoriamente, a gente imagina que houve alterações que vão durar pela vida toda. E isso tem jeito de provar em modelos animais. É um pouco o que a gente está fazendo para chegar nessa coisa. Mas, virtualmente, a gente acredita que esse efeito protetivo intrauterino e perinatal, ele proteja para a vida inteira, e isso seja uma vantagem para a mãe, que vai ter que cuidar daquele menino a vida inteira, e para o menino, que vai ter que sofrer ou não as consequências daquele efeito. Então, a gente conseguiu mostrar isso, e isso é super interessante do ponto de vista, porque é a primeira vez na história da psiquiatria que a gente consegue fazer um tratamento que previne a doença na segunda geração. Sim. Essa é uma questão. E um tratamento imunológico, não um tratamento psicofarmacológico, vamos dizer assim. A segunda questão a gente também testou isso em animais para ver se conseguimos produzir esses anticorpos em animais, né? E a gente produz os anticorpos, num modelo de avaliação da passagem da cocaína para o cérebro, a gente mostra claramente que há uma redução dessa passagem, e do ponto de vista comportamental, isso implica numa diminuição da sensibilidade ao efeito da droga. Sim, só para esclarecer para o pessoal, então a ideia básica é você criar anticorpos para a droga, no caso a cocaína, que vão se ligar à droga caso ela seja consumida, de modo que a droga, com os anticorpos ligados a ela não consegue passar a barreira que separa o cérebro do sangue, ela não consegue chegar no cérebro e surtir o efeito. Isso. E aí a gente imagina que nesses pacientes em abstinência, a gente evitando a percepção do efeito. A droga perde o efeito dela de estimular, né? Ela não é só de estimular, é de reativar esse circuito de inferno. Então a gente ganha tempo para essa pessoa voltar a ter prazer com coisas que antes davam prazer, dela poder se investir afetivamente em outras situações, para ela reconstruir um caminho que é dentro do desejo dela, né? E não ficar nesse circuitinho de rato de imperativamente ter que voltar a consumir a droga, ficar naquele ciclo de consumir, recuperar, né? Consumir, recuperar e não conseguir sair disso. Né? Eu achei muito interessante, professor, como eu comentei com você antes de começar a gravar, eu não tinha lido sobre as vacinas antidrogas antes, fiquei sabendo até pelo seu trabalho, e eu achei fascinante porque numa pessoa que tem uma dependência a uma droga, ela tem como você comentou, uma grande perda da capacidade de autocontrole, né? Especialmente quando ela está exposta naquele contexto que está sinalizando para o cérebro dela, está na hora de usar. E eu achei interessante porque num cenário desse, que ela está ali exposta aos gatilhos, ela não vai ter controle, ela vai acabar usando, mas se ela tiver já imunizada, vamos dizer assim, mesmo que ela faça uso, a droga vai potencialmente surtir menos efeito, que ajuda ela a ganhar um certo controle. A ganhar um certo controle. E aí tem uma questão assim, porque
tem uma turma que começa a criticar, assim, porque assim, nós não temos nem evidência para dizer se funciona, né? E já tem gente falando assim, né? Eu brinco assim, algumas pessoas elas são tão pessimistas, né? Que é melhor não nem pesquisar a coisa do que... Então, assim, e aí começam a surgir uns sites, uns artigos, assim, falando, não devia investir dinheiro nisso e tal, não sei o quê, porque não vale a pena. A questão da dependência é muito mais complexa. Eu estou completamente de acordo, você entende isso? A questão da dependência é super complexa, porque ela envolve questões sociais, disponibilidade de droga, falta de recursos, não tem a menor dúvida disso. Sim. Mas se a gente fosse falar isso do tratamento para AIDS há uns anos atrás, você entende isso? Né? Tipo assim, nossa, a questão da AIDS não tem como resolver, deixa os caras morrer mesmo, é melhor, né? Tipo assim, vamos continuar só dando camisinha e falando de sexo protegido que vai resolver. Não resolve, né? O cara com AIDS pode usar a camisinha que ele quiser, que ele vai continuar morrendo de AIDS. Né? Sim. Mas a partir do momento que eu tenho um remédio para ajudar a melhorar a chance dele não ter os efeitos do vírus, eu consigo ajudar ele a percorrer um caminho que antes era mortal e que agora, né, as pessoas estão no meio de nós. E aí a ideia da vacina não é suplantar os tratamentos que existem. É complementar, né? De forma que a gente aumente a chance dessas pessoas poderem dar conta. Sim. Então a ideia não é, eu brinco assim, não é sair dando zarabatanada de vacina na Cracolândia. Isso não vai resolver. É simples assim, isso não vai resolver. Tem que deixar claro isso do início. Sim. Mas aqueles pacientes que estiverem motivados dentro de um tratamento de abstinência e quiserem usar a vacina para manter a abstinência deles de uma forma que eles vão produzir anticorpos para controlar, provavelmente, e eu preciso ainda mostrar isso em estudo clínico antes de falar que funciona ou não funciona, mas provavelmente vão ter uma chance maior de se manter em abstinência e conseguir construir a vida de volta. Então, assim, chega a ser até meio paradoxal, né? Porque algumas pessoas são os mesmos que falavam contra, né, as ideias anti-vacinas, né? Que agora estão falando anti-vacina, antidroga, né? Então, você fala assim, não, mas que paradoxo, né? E, assim, de novo, né, nosso intuito não é sair dando zarabatanada de vacina. Primeiro é gerar evidência, né, de que essa vacina funciona ou não funciona. Certo. E se funciona, para quem funciona. E aí, a partir disso, implementar no tratamento. Ajudar o clínico que está lá na ponta sofrendo, porque a falta de um medicamento é uma frustração muito grande para o clínico. Né? A partir do momento que você tem um medicamento para tratar a Covid, você tem uma vacina para evitar a Covid, isso trouxe um alento para o clínico, né? De poder falar assim, olha, eu tenho uma coisa que tem evidência científica que ajuda as pessoas e eu vou ajudar as pessoas com essa coisa. Né? Então, assim, eu fico muito surpreso, né, de ver as mesmas pessoas que lá atrás falavam isso começar num discurso de, né, talvez a vacina, complicado, violação de direitos humanos, tal, não sei o quê. Né? Mas assim, eu acho até engraçado, porque assim, a gente tem uma lista hoje de quase 4 mil pessoas que espontaneamente mandaram um e-mail pro departamento falando... E essa lista vai aumentar. Não, essa lista tem aumentado continuamente, né? Assim, a gente vê e dá uma dó, porque assim, olha, eu sou pai, meus 2 filhos são, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, porque, né, a gente gasta R$6.000 em cocaína dentro da família. É desesperador. É desesperador. Pessoas que acabam com o patrimônio, pessoas que, né, acabam com a família, pessoas, né, e assim, são situações muito, muito tristes, né? Porque negar também que a dependência, não fala a droga, a dependência, né? Porque as pessoas, mas não é a droga que é o problema. Não, a droga não é o problema, né? A dependência é, né? Negar que uma doença do cérebro, né? Uma doença que você consegue modelizar em animais, né? Uma doença que você consegue, em algumas situações, com alguns medicamentos, tratar, né? Não é um problema para uma pessoa. Sabe? Não, o problema da Cracolândia é financeiro, é habitacional, é reduzir um problema que é complexo. Certo. De fato é financeiro, de fato é habitacional, de fato é social, de fato mas é também uma doença. Sim. Né? Mas nem todos eles são dependentes. Não, nem todos eles são dependentes. Como população de rua, não, nem todos eles são dependentes. Mas tem uma prevalência maior. A gente sabe que eles não estão ali, né, com um cachimbo na boca muitas vezes, né, fumando tabaco. Né? E a gente sabe que aquilo pode ser um problema para eles.